A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, 6 de setembro de 2021, eu quero ler um texto com os irmãos, uma segunda-feira. Quero ler um texto que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 7, 8 e 9. A epígrafe, ou o título, como queira falar, é A Carta da Igreja em Filadélfia, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás disse que si mesmo se declara judeus e não são, mas mentem, e eis que farei vir prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amo. Eis que eu tenho a chave de Davi. Quando fecho, ninguém abrirá. Quando fecho, ninguém abre. Quando abro, ninguém fecha. Jesus falou isso. E se Jesus falou, irmão, vai acontecer, ou melhor, ele está de pé todas as afirmativas do Senhor. Por que não lembrar de uma expressão do nosso grande Paulo, que eu uso uma frase dizendo: em todas essas coisas somos mais que vencedores. É isso que Paulo está dizendo. O que Jesus está falando aqui, Paulo ratifica, dizendo: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O que Paulo está dizendo? Que um cristão, ou os cristãos fiéis na direção do Senhor, se a igreja orar, se a igreja buscar, se a igreja se propor, Deus age. Deus age. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez tantas outras coisas em prol da igreja de Cristo. Paulo está dizendo que nada nos vencerá neste mundo se estivermos na presença do Senhor. Porque Paulo diz que somos mais do que um vencedor. Porque Paulo não diz que somos vencedores. Se nós fôssemos vencedores em um momento da sua vida, ele é vencido. Quantas vezes você vê grandes fuzilistas da história, como o ex-presidiário lá nos Estados Unidos, que me fugiu o nome dele agora, Mike Tyson. Como você vê aqui na Bahia, o Holyfield, você vê no Pernambuco o Dedo Duro, você vê Top Profit aqui na Bahia. Então todas essas pessoas têm a sua glória momentânea, porque eles são vencedores. E eles têm um cinto, de repente alguém os vence e perde aquele cinto, porque ele era um vencedor. E vencedor, ele é sazonal, ele é estacional, ele vive apenas uma estação. Mas Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Jesus diz que quando ele abre uma porta, ninguém vai fechar essa porta que Jesus abriu. Entretanto, se ele fechar a porta, não adianta espernear porque está fechada. Foi Jesus que fechou. E essa deve ser a nossa esperança em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa alegria de que tem um Jesus que tudo o que ele promete, ele garante. Né? Então, irmão, precisamos estar de posse, né? Precisamos estar de posse dessa promessa do Senhor para nós.
Deixemos ter essa alegria no nosso coração. Lembre-se, Jesus abriu aquela porta. Pode haver o barulho que houver, Satanás pode fazer o que ele quiser, ele não vai conseguir fechar. Se você está debaixo do sangue de Jesus Cristo, a única maneira de alguém chegar até Cristo é pela morte salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Não há outro mecanismo que você possa chegar-se até esse Jesus, a não ser através da cruz do Calvário. Não importa o caminho que você já trilhou, as veredas, os atalhos que você já pegou na sua vida. Quando você decide caminhar com esse Cristo, que Jesus abre as portas que você entra, aí não, meu irmão. Ninguém pode fechar essa porta, não. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem vem a Jesus jamais será as mesmas pessoas. Então, ele olhou para aquela igreja a igreja de Filadélfia, uma igreja financeiramente pobre, humilde. Mas tinha um líder na frente da igreja que defendia a palavra de Deus a todo custo. Enquanto tinha a igreja de Laodiceia, que financeiramente era uma igreja rica, milionária. Mas espiritualmente Jesus disse que era uma igreja pobre, miserável. Não tinha nada de Jesus. O que tinha era apenas financeiro. Então precisamos, irmão, ter o maior bem. Essa confiança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembre, se Jesus abriu a porta e você entrou por esta porta, ninguém tem o direito de fechar. Ninguém consegue fechar as portas que Jesus abriu. Pense nisso. Ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Jesus disse que mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Permanece firme. Vê as lutas, se abaixa. Faz como aquele cara que está se banhando no mar. Vem uma grande onda, ele se abaixa e as ondas passam por cima. Deixe Jesus guiar a sua vida. Pense nisso. Se Jesus abriu a porta, não há quem feche. Também se ele fechar, não há quem abra. E eu tenho certeza que ele já abriu a porta para você. Pense nisso.